Não, porque realmente, né, isso que, por exemplo, o Iso falou sobre, que aliás eu vou fazer justiça, né, quem iniciou o assunto foi o Ed, né, sobre a questão da filosofia, e realmente, assim, a gente estava até discutindo antes de iniciar a live, porque muito se fala, né, entre a torcida sobre aquela questão da filosofia do Corinthians entre 2008 e 2017, que aí chegou o Thiago Nunes e quebrou com ela, porque a diretoria queria. Deixa eu acabar, Marcos, senão eu não consigo. Não, não, Eu tô já, anotando aqui. Vai lá, vai lá. aliás, eu adoro quando você faz isso. Tipo, eu vejo que você faz isso eu já fazendo as lives do Scouts e é muito bom o método, tipo, para poder saber do que falar depois. E é muito legal esse método, eu acho muito legal quando você faz isso. Mas voltando, porque daí se fala, né, da sequência de treinadores, um mesmo método de trabalho, que o Corinthians teve a filosofia e criou o DNA e não sei o que, e etc, etc. E aí desconto no coitado do Thiago Nunes, que chegou, né, para propor um futebol diferente, como se ele tivesse destruído um pilar do clube, né? Exato. E eu sempre tenho uma dúvida muito séria, assim, se não foi apenas uma sequência de acasos aí, de revezamentos entre Tite e Mano durante quase uma década no clube, que fez a gente ter essa sensação falsa, totalmente falsa, de que um dia o clube sequer pensou em ter uma filosofia de trabalho, sabe? Do clube, institucionalmente falando. Eu não tenho essa impressão, pessoalmente falando. Eu. Até porque, e aí eu queria que vocês comentassem sobre, é, haveria um legado, né? Se tivesse uma filosofia, não teria acabado com a saída do Tite ou do Carille, vai, no máximo do Carille, porque o Carille estava lá, ficou 10 anos no clube, sabia como eles trabalhavam, então ok. Mas haveria um legado, né? Não se dissiparia totalmente com a saída do Carille. Haveria sobre o que trabalhar. Então, as categorias de base trabalhariam em cima daquilo. Os técnicos eles seriam contratados com base nisso, né? Então, vocês veem algum clube que o Corinthians poderia, de uma forma realista, algum clube que faça isso hoje em dia, no cenário do futebol, que o Corinthians poderia emular de uma forma realista, minimamente ok, assim, pro futebol brasileiro, de ter categorias de base alinhadas com o trabalho do profissional e, e que realmente monta o trabalho do departamento de futebol de acordo com um pensamento institucional. No Brasil, acho que não tem, né? Não sei se talvez o Vojvoda planeje fazer isso no Fortaleza ou o Barbieri no Red Bull. Existe algo a respeito hoje em outros países, por exemplo? Ô, Dani, então, falando do Brasil, os únicos times, então, realmente não tenho nem muito pra onde ficar pensando, porque quase não tem, como você falou. Um dos únicos times que possui algum tipo de estrutura nesse sentido, de modelo de jogo, de filosofia, é o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, até pra quem não sabe, é bem fácil. Você pode jogar no Google, você vai achar o PDF fácil. Modelo de jogo CAP, né? Que eles colocam lá. Na época que o Paulo André trabalhava lá, já vi palestra dele, já vi o documento, enfim. Eles têm uma cartilha de que o técnico no clube tem que seguir aquela coisa e tal. Mas a gente sabe que o futebol brasileiro é muito mutável, né? Então, por exemplo, o Atlético colocava antigamente, só exclusivamente, jogadores do time aspirantes, podemos dizer assim, para disputar o Campeonato Paranaense. Isso já não acontece mais exclusivamente. Quando joga Curitiba e Atlético lá no Couto Pereira, aí é jogo que, assim, não dá para perder tranquilo, a torcida vai ficar de boa, não. Joga o time completo, jogava lá o Icão, o Pablo, todos os caras que jogaram no Atlético Paranaense nesse período. Joga um ou outro ali que realmente tem jogado no Aspirantes, mas joga a maior parte do elenco. Aí beleza, depois vai jogar contra o Maringá, contra o Cianorte, contra, sei lá, o PSTC, aí beleza, aí joga o Zezinho, o fulano de tal, o ciclano. Então, aí nesse sentido para eles é tranquilo. Mas vai jogar uma final de campeonato, como eles jogaram esse ano também, jogou com o time completo, não jogou com o time completamente reserva de aspirantes. Então, é o modelo de jogo até a página 2, até a derrota, até a demissão. O Felipão, Felipão, com todo respeito à carreira que ele tem, ele não segue o modelo de jogo CAP. Então, para vocês terem noção, eles têm uma coisa que me pegou aqui, que eu sempre lembro disso daí, quando eu sempre falo. Um dos mantras deles é que eles têm que fazer uma finalização
em direção ao gol a cada 5 minutos. Eu duvido que o Atlético faça isso com o Felipão. Por mais que ele esteja tendo bons resultados nesse começo, para quem assiste os jogos, mesmo contra o Corinthians, que eles finalizaram bastante até, é um time que ainda é bem engessado, né? Os próprios torcedores falam. Então, é um técnico que foge da cartilha. Eu acho que o maior modelo poderia ser o Bragantino, mas aí é completamente contra do que o Corinthians segue, né? Ali, sim, você vai encontrar uma coisa mais europeia mesmo, né? Uma coisa mais seguindo uma linha, porque o Barbieri utiliza de uma forma de jogo, que é o jogo de posição, que aqui no Brasil hoje em dia eu pelo menos não reconheço nenhum outro time que utiliza. Você vê o Guardiola utilizando, que é um dos precursores desse mantra aí, dessa ideia. Mas aqui no Brasil a gente não vê, e isso pode ser transmitido para as categorias de base, né, para o Red Bull Brasil da vida, né, o Thiago Escuro, que é o CEO lá do Bragantino, comanda todas esse elo do clube ali, então ele faz muito do que o Roberto de Andrade e o Alessandro poderiam fazer, por exemplo, né? A tal da profissionalização do Corinthians, que até esses dias aí eu vi o Duílio falando na coletiva, perguntaram do Roberto de Andrade, do Alessandro, que ele falou que está plenamente satisfeito com os dois, que confia neles. Obviamente, não vai falar que não confia nos caras que ele está empregando? Isso não existe. Mas assim, ele fala, não, porque ele é profissional. Aí eu lembro que uma pergunta foi sobre isso, e ele falou que o Alessandro é um cara extremamente gabaritado, que trabalhou aqui no Corinthians antes e tal, mas é o que a gente sempre fala, né? Pô, o Alessandro não trabalhou em nenhum lugar. O Wilson nunca trabalhou em nenhum lugar. O Emerson Sheik não trabalhou em nenhum lugar. O Roberto de Andrade tem concessionária. Essa é a gestão que ele faz. Ele sabe gerir concessionária. O Corinthians não é uma concessionária, né? Aliás, eu ia fazer um movimento aqui de me coçar, mas acho que seria agressivo, então eu vou pular essa parte. O Roberto de Andrade sabe como parcelar carro, mas aí parcelar jogador, venda de jogador não dá, sabe? Não é a mesma coisa. Aí a questão é muito mais grave, né, Iso? Porque o Roberto de Andrade, ele só tá na função que tá porque essa função existe no estatuto e ela tá destinada a ser um conselheiro. Quer dizer, ela é a vaga política da diretoria. Foi exatamente o que... Bem lembrado. Foi exatamente o que o Duílio falou quando ele encerrou essa parte do Roberto. Falou que o Roberto é excelente trabalhador, tal, tem confiança e está no cargo por tal, como você bem disse. Então, assim, não dá nem para você esconder e rebolar muito em cima dessa resposta, porque é o que é. E o próprio Duílio, que eu acho que dentro de tudo que a gente imaginava do pior que poderia acontecer, acho que tá até saindo bem, mas aí você pega toda essa questão da parte do campo, do profissional agora, do masculino, né? Ainda bem que eles não cuidam do feminino, porque aí também estragaria, né? Então, assim, você pega do profissional, eles conseguiram dar uma cara, conseguiram melhorar algumas coisas, numericamente tá escrito aí, né? O Dani já fez levantamento também, mas, assim, tem muita coisa que tem que melhorar, a base tem que melhorar muita coisa. Perguntam sobre o Jassa e sempre fogem da resposta, aí quando perguntam, reclamam que só perguntam dele. Então, assim, não tem pra onde correr. Porque aí chega lá, aí faz a pergunta, o Duílio vem com a réplica, fazem a tréplica, se incomodam, reclamam, aí fica mal visto dentro do clube. Então é um ciclo que volta, né, dentro do próprio clube, e não tem como ter resolução a curto prazo, nem a médio prazo. Então a gente fica sem meio o que falar, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque se continuarem reclamando, capaz de ter outra campanha de silêncio, aí complica, né? Por favor, tragam um troféu aí pro Iso, por favor. Aliás, tragam dois, que se ele perder o primeiro, ele fica com o segundo que ele mereceu. Perfeita análise. Concordo.